Olá, futuro analista de departamento pessoal, professor Alexandre Alves aqui, seu instrutor, e nos próximos minutos eu vou passar para você como é a rotina do departamento pessoal, tá? Nessa aula aqui vou explicar a você sobre cálculos, vou explicar para você sobre férias, sobre rescisão, para você ter uma noção do que a gente do departamento pessoal faz no nosso dia a dia, tá? E passar muita informação para vocês também. Quem é o professor Alexandre Alves? Eu tenho 15 anos de experiência, galera. Eu não vou ficar aqui contando a história da minha vida, dos 15 anos e tal. Eu praticamente fui jogado no departamento pessoal, procurei estudar, procurei aprender, certo? E estou aí há 15 anos trabalhando com DP, acompanhando toda a evolução do departamento pessoal, principalmente desses carinhas aqui, ó, E-Social, agora FGTS Digital, DET, FD Reinf, DCTF Web, tudo isso eu venho acompanhando, todas as implantações e acompanhando todas as modificações para trazer esse conhecimento aqui para vocês, certo? Então esse é o professor Alexandre Alves. Não vou me deter muito aqui, ficar me apresentando horas e horas e horas aqui para você não. Você quer conhecimento e aqui você vai encontrar conhecimento, tá? O que é que a gente vai aprender aqui nesse formação do departamento pessoal? A gente vai falar sobre cadastros. É importante a gente saber todos os cadastros que a gente precisa fazer dentro de um sistema de folha de pagamento. A gente vai falar sobre rúbricas, a gente vai falar sobre cálculos, sobre férias, rescisão e informativos, tá? Que são os formativos? CAGED, CEFIP, RAIS, DIF, E-Social, DCTF Web, FGTS Digital, esses são os informativos. Alguns desses já foram substituídos pelo E-Social, então já não funcionam mais, já não se utiliza mais. Lá em informativos a gente vai falar sobre isso, tá? Então a gente vai aprender isso aqui. Para ficar organizado, entre cada tema a gente vai te avisar aqui, vai passar uma transição, iniciando o cadastro, iniciando férias, iniciando o assunto de rescisão e assim por diante, tá? A gente gosta de tudo organizadinho, tudo bonitinho, então a cada tema a gente vai passar uma telinha dizendo que está iniciando aquele tema para ficar bem organizado aqui, tá bom? Bom estudo para você e a gente vai se vendo aqui ao longo da nossa aula. Antes de iniciarmos os assuntos que a gente listou agora há pouco para vocês, eu quero falar um pouco aqui sobre sistemas, pessoal, tá? O sistema que a gente vai usar para exemplificar as nossas práticas é o domínio sistemas, tá? Mas existe diversos sistemas no mercado. Aqui, por exemplo, é a página da Alterdata, Forte Tecnologia, ProSys Prime, vamos ter outro aqui que é bem conhecido, o SCI Sistemas, certo? Então, esses sistemas são sistemas de contabilidade, né? São empresas que criaram sistemas de contabilidade para atender a usabilidade, para atender o trabalho do dia a dia de quem trabalha com departamento pessoal, com fiscal, com contabilidade, sim, né? Lançamentos ali, débito, crédito, histórico, valor, razão, diário, balancete. Essas empresas se dedicaram a isso. O sistema que a gente tem acesso hoje é o domínio sistemas. Isso não significa que você tenha que trabalhar com o domínio sistemas, tá? Você pode trabalhar com Alterdata, que a gente vai explicar a vocês aqui no domínio, tem que ser feito no sistema Alterdata também, tem que ser feito no Forte Tecnologia, no ProSys e no SCI e assim por diante. Tem regiões que tem sistemas aí que é muito forte naquela região, não são muito conhecidos nacionalmente como esses, mas é bem conhecido naquela região. Então, você não tem que trabalhar com um sistema específico, mas o sistema que você trabalhe tem que lhe dar o resultado que você precisa. Por exemplo, cadastrar um funcionário. Como é que eu vou fazer uma folha de pagamento sem cadastrar o funcionário? Não tem como. Eu vou fazer isso aqui no domínio sistemas, mas você tem como fazer isso em qualquer outro sistema. Começou a trabalhar na empresa, não conhece muito bem o sistema, dá uma ligada para o suporte. Suporte, como é que eu faço tal situação aqui? Você aprendeu a fazer no domínio sistemas. Lá é de um jeito. No outro sistema vai ser de outro jeito, mas tem que te dar o mesmo resultado. Férias, rescisão, 13º, todo sistema de folha de pagamento tem que fazer essas situações. Se não fizer, o sistema está falho, está faltando alguma coisa. E-Social, todo sistema de folha de pagamento hoje envia informações para o E-Social. Se não fizer, o sistema não se atualizou, não procurou se atualizar e não é um sistema que vai funcionar bem para você, tá? Incentiva aí a empresa a procurar um sistema que te dê os resultados que você precisa. Indico esses aqui, todos esses, tá? Não sou fã de nenhum. Sou usuário do domínio sistemas, que é o sistema que me atende hoje, mas já conheci o Alterdata, já conheci o Force Tecnologia, já conheci e tenho na minha máquina aqui o ProSys também, que eu uso para gravar aulas também. E SCI Sistema, nunca trabalhei com eles, mas já vi o layout deles. São bons sistemas para você trabalhar aqui no seu dia a dia, tá? Nosso exemplo, a gente vai trabalhar com domínio sistemas, tá bom? Então, o que você aprender aqui, você pode aplicar em qualquer outro sistema. Achei interessante trazer aqui essa introdução para vocês referente a sistemas, porque você não pode se apegar a um sistema hoje
porque amanhã você pode estar trabalhando em uma outra empresa que usa outro sistema. E você não vai obrigar a empresa a trocar de sistema só porque na empresa anterior ou o sistema que você conheceu é diferente, tá bom? Então, e mentalize que tudo que você aprender em um sistema, o outro sistema também tem que lhe entregar o mesmo resultado. Vamos ficar aqui com o próximo tema, com o nosso próximo assunto, e tenha uma boa aula aí, um bom estudo para você. E vamos falar aqui sobre cadastro, pessoal. Cadastro de funcionário em um sistema de folha de pagamento aqui na prática, tá? Vou explicar a vocês tudo o que se precisa para que se cadastre um funcionário, tá? Tudo que você vai precisar de documentação, tudo que é importante você colocar aqui no sistema, tá? Em uma empresa organizada, normalmente ela tem um recursos humanos, né? Que vem antes ali do departamento pessoal, com a contratação, seleção, contratação, treinamento do pessoal, e depois essa pessoa vai para o departamento pessoal, né? O recursos humanos, ele já tem que levar a documentação do funcionário, já tem que ter solicitado a documentação do funcionário, já tem que ter feito o ASO, o exame admissional, tudo isso antes de admitir o funcionário, tá? O ASO, principalmente, ele tem que ser feito antes da admissão, antes do funcionário começar a trabalhar. Toda essa documentação tem que chegar no DP, tem que chegar no departamento pessoal, e aí você do DP vai proceder com o registro desse funcionário no sistema de folha de pagamento, tá? O sistema de folha de pagamento hoje, pessoal, é muito importante porque todos os sistemas, né, a maioria dos sistemas hoje estão ligados ao E-Social, certo? Estão enviando informações para o E-Social. E é muito importante isso, porque tem penalidades. Tem penalidades no atraso do registro do funcionário. Se eu cadastrar um funcionário retroativo, eu estou sujeito a penalidades se passar por uma fiscalização e essa fiscalização identificar que aquele colaborador foi registrado de forma retroativa, muito provavelmente a empresa vai sofrer uma penalidade. E se houver vários trabalhadores na mesma situação, essa penalidade se multiplica, tá? Ao registrar o funcionário aqui no sistema, a gente precisa de toda a documentação dele, toda. Nome, RG, CPF, nome de pai, nome de mãe, endereço, certidão de filho, para quem tem filho menor de 14 anos, né? Certidão do filho ali por questões de salário família, por questões de imposto de renda. Então tudo isso é importante. Você vai aqui no domínio de sistemas, a gente vem aqui em arquivo empregados, tá? Ou aqui nesse bonequinho ele vai abrir essa tela de cadastro de funcionário. Todo o sistema de folha de pagamento, pessoal, vai ter uma telinha, não igual a essa, mas uma telinha, para você registrar o funcionário, onde vai pedir a você as informações do funcionário, tá? Nome, CPF, muito importante, E-Social controla tudo por CPF. Alexandre, o número do PIS hoje é obrigatório? Sim e não, tá? A partir de março de 2024 não é mais obrigatório o número do PIS. O número do PIS não tem mais obrigação. Por quê? Porque E-Social, FGTS Digital, tudo controla pelo CPF e não pelo número do PIS. Mas se você for fazer alguma situação anterior a março de 2024, então ainda vai ser necessário o número do PIS. Por exemplo, para CFIP, para GRRF, Conectividade V2, ainda vai precisar do número do PIS. O portal do empregador web, por exemplo, onde a gente emite ali o formulário do seguro-desemprego, já colocou uma mensagem lá dizendo que ele não está mais solicitando o número do PIS. Tá? Então o número do PIS ele também está sendo eliminado aos poucos, porque tudo vai ser controlado pelo número de CPF. O número de CPF vai ser o número geral para todos os documentos. Tá? Vou colocar o serviço. Aqui no domínio chama de serviço, em outros sistemas pode chamar de outro nome. É onde o funcionário está alocado. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo de uma construtora. Uma construtora ela tem a matriz dela e ela tem várias obras. Então essas obras seria o serviço. Eu tenho os funcionários que estão alocados na matriz, então aqui eu vou colocar o serviço 1, que é a própria empresa. E se eu tiver várias obras, eu vou ter aqui o serviço 2, serviço 3, obra tal, obra do bairro tal. Então é onde o funcionário está alocado. Cargo é o cargo que ele vai estar exercendo, que você contratou ele, né? Está contratando esse funcionário. Função não é obrigatório aqui no sistema, função é normalmente para quem tem cargos de confiança, como gerentes, supervisores, certo? Mas não é obrigatório. Departamento, centro de custos são divisões dentro da empresa. Tem empresas que fazem essas divisões de departamento, centro de custo. Isso serve também para você emitir relatórios depois de um departamento, de um centro de custo. Tá? E o sindicato ainda está sendo obrigatório a gente trabalhar com sindicatos. Tá? Você tem que saber qual é o sindicato da categoria, cadastrar ele aqui no sistema e colocar o código desse sindicato aqui. Data de admissão, esse quadradozinho aqui eu trato de admissão e férias. A data de admissão, ele já me dá aqui o vencimento das férias, ou seja, esse funcionário foi admitido em 1/1 de 2023. As férias dele vencem 31/12 de 2024, certo? Então, esse funcionário aqui, em 31/12 de 2024, ele já vai ter férias aí para ele, tá? A partir do dia 1º, a empresa já entra no período concessivo, tá? Tem um período aquisitivo e tem um período concessivo. A gente vai ver isso lá na aula de férias, tá? Sobre essa questão de aquisitivo e concessivo, certo? E eu tenho aqui no outro quadradozinho aqui, mensalista, semanalista, diarista, que eu vou determinar a forma de trabalho, a forma de recebimento desse funcionário. Ele recebe por mês, ele recebe por semana, ele recebe por diário, ele é horista, certo? Eu vou determinar isso aqui. O vínculo empregatício dele, se ele é seletista, se ele é um trabalhador temporário, portuário, seletista com contrato determinado. Então eu vou determinar essa questão dos contratos aqui.
E aqui embaixo eu vou estar colocando o salário dele, certo? E nas demais abas preenchendo, pessoal, tudo que o sistema pedir, tudo que eu tiver em mãos. Por isso que é importante ter uma ficha de registro de funcionário com todas essas informações preenchidas pelo próprio colaborador, certo? Essa ficha de registro, depois inclusive a gente vai emitir ela e vai pedir para o funcionário assinar, certo? Essa ficha vai ficar guardada na pastinha dele lá, assinada, tá? Endereço muito importante, tem uma observação aqui que eu quero enfatizar bem com vocês, pessoal. Coloquem o máximo de contatos, o endereço certinho, com CEP, com ponto de referência, o bairro, tudo certinho, muito importante. E-mail, tem aqui campo para 2 e-mails, mas você pode colocar mais e-mails se você quiser aqui, bota vírgula e coloca outro e-mail. Telefone, tem campo para 4 telefones aqui, mas aqui em observações, ou campos livres, se puder coloque mais. Normalmente as pessoas hoje sempre têm 2 números de telefone, né? Os celulares cabem 2 chips ali, normalmente a gente tem chip de 2 operadoras, né? Então, pega esses 2 números do telefone, se tiver, do funcionário. Pede um número de um parente próximo, pede um número de um vizinho. Por quê? Em caso do funcionário, por exemplo, abandonar o emprego, você vai ter que fazer registros de contato com esse funcionário. Vai ter que mandar uma carta para ele registrada, certo? Um telegrama, na verdade, vai ter que mandar um telegrama para ele registrado, com aviso de retorno. Vai ter que ter registro de ligações telefônicas que você tentou ligar para ele. Se tiver um desses números dele for o WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp para a empresa poder se resguardar de tudo, de todo o momento que ela tentou entrar em contato com o funcionário e não conseguiu. Então depois ela pode aplicar um abandono de emprego. E por isso que essa questão do endereço aqui é muito importante, dos contatos também, muito importante. Informações pessoais, a gente vai colocar aqui data de nascimento, país de nascimento, cidade, nome de pai, nome de mãe, certo? Se a pessoa tem aqui certidão civil, se tem alguma deficiência, se tem um nome social, o nome do cônjuge, o sexo masculino, feminino, estado civil, a cor, muito importante essa cor aqui, pessoal, essa questão da cor, tá? Porque é o seguinte, está sendo obrigatório agora a gente informar, certo, a etnia das pessoas, como é que ela se declara, se ela se declara indígena, se ela se declara branca, preta, amarela, parda, ou não quer informar. Isso aqui é o funcionário que tem que colocar ali na fichinha de empregado. Então na fichinha de empregado, você coloca essas opções aqui, manda ele assinar lá, ó, você se declara como indígena, branco, preto, pardo, bota ali para ele fazer o xizinho e assinar lá, tá bom? Porque essa ficha ela vai ser assinada por ele, então ela vai ter uma validade de que ele declarou aquela opção ali, certo? Isso aqui é muito importante também. Dependentes, como eu falei, registrar os dependentes, principalmente menores de 14 anos, ou algum dependente que tenha deficiência, para questões de salário família e questões também de imposto de renda, tá? E essas são as informações, pessoal, que a gente precisa no cadastro de funcionário, tá? Eu vou emitir com vocês aqui, ó, relatórios, certo? Cadastrais. Tem aqui, ó, ficha de empregado. Vou emitir a ficha de empregado aqui com vocês. Vou selecionar esse empregado aqui, que a gente estava olhando ele, fazer uma seleção por empregado, tá? Aqui no domínio é muito fácil isso. Em outros sistemas também tem a sua forma de emitir. E a gente vai emitir na tela aqui, pessoal, a ficha de registro de empregado. E essa, pessoal, é a ficha de registro de empregado. Tá? Aqui em cima saem os dados da empresa, certo? A matrícula do E-Social do funcionário, o CNPJ da empresa, certo? O nome do funcionário sai aqui, tá aqui cálculo de férias, que a gente cadastrou ele com esse nome anteriormente, tá? Tá todos os dados do funcionário aqui, a cidade, data de nascimento, o CPF, o cargo dele, tudo, pessoal. E aqui também vai ter o histórico dele. Quando ele começar a ter afastamentos, atestados, férias, tudo isso vai sair registrado aqui, certo? Então, essa é a ficha do empregado. Ele vai assinar essa ficha, a empresa também assina, imprime em 2 vias. Uma via ele assina e a empresa assina, fica com ele, a outra empresa ele assina, a empresa assina e fica na empresa, tá? É muito importante vocês revisarem o cadastro do funcionário antes de gravar. E até quando você imprimir os documentos, revisa ali no documento também antes de entregar para o funcionário. E pede também ao funcionário para revisar antes de ele assinar qualquer coisa, tá? Então vou ficando por aqui nessa questão dos cadastros de empregado no sistema de folha de pagamento, tá? Espero que vocês tenham compreendido que é muito importante toda a informação que a gente coloca aqui, certo? E mais lá para o final dessa aula aqui eu vou dar mais detalhes para vocês de onde vocês adquirirem mais conhecimento sobre essa questão de cadastros e de folha de pagamento. Vou ficando por aqui. Até o próximo tema que a gente vai continuar vendo aqui no nosso curso de formação do Departamento Pessoal. Vamos dar continuidade aqui, pessoal, e agora vamos falar sobre rúbricas. O que são as rúbricas dentro de um sistema de folha de pagamento? Alguns sistemas de folha de pagamento chamam de eventos, outros de lançamentos, tal. Independente da nomenclatura, as rúbricas são uma ferramenta que a gente utiliza aqui para fazer lançamentos dentro da folha de pagamento do funcionário. Por exemplo, hora extra, periculosidade, hora extra 100%, hora extra 50%. Isso são as rúbricas, tá? Aqui dentro do domínio sistemas. Em outro sistema, com certeza, você vai ter essa opção de configurar as rúbricas, tá? Quero trazer aqui para vocês, ó, horas normais. Essa é uma rúbrica automática. A partir do momento que eu lanço o salário do funcionário, essa rúbrica já é lançada automaticamente para ele.
tá? Se eu não fizer outras configurações de funcionário comissionado, né, ou de horista, o sistema vai pegar, ó, o salário do funcionário e vai lançar essa rúbrica horas normais. Seria horas salários, né, que alguns sistemas nomeiam horas salários, ou horas normais, ou salário somente, tá? Então, eu não preciso lançar essa rúbrica. As rúbricas que são automáticas, são configuradas como automáticas, eu não preciso lançar ela para o colaborador. O próprio sistema já faz isso, tá? De acordo com as configurações internas do sistema. E é muito lógico, né? Cadastrei um funcionário, diz que o salário dele é R$ 1.500, então a rúbrica dele de salário vai ser R$ 1.500, horas normais, R$ 1.500, tá? Não tem por que ser de outro jeito. O domínio sistema já me traz essas rúbricas cadastradas, pessoal. Eu não preciso cadastrar ela. Criei uma empresa e tenho que cadastrar um monte de rúbrica, não. Já vem, a partir do momento que eu cadastro uma empresa, o sistema automaticamente já insere essas rúbricas dentro da empresa e eu já posso trabalhar com ela, tá? Se tiver uma rúbrica que eu criei em outra empresa, que não tem nas rúbricas padrões, eu posso inclusive importar, né, essa rúbrica de outra empresa para a empresa que eu quero, tá bom? Vamos dar aqui uma navegada sobre aqui a tela de rúbricas, tá, do domínio, para vocês entenderem, e vamos fazer aqui um lançamento, 2 lançamentos, para vocês entenderem como funciona as rúbricas ou os eventos dentro do sistema de folha de pagamento, tá? A gente tem aqui a aba geral, onde eu vou configurar aqui se ela é um provento ou ela é um desconto, tá? A rúbrica ela tem essa classificação de provento ou desconto. Ela pode ser uma rúbrica que está dando o valor para o funcionário, né, é um provento, ou uma rúbrica que está retirando o valor do funcionário, ela é um desconto. A gente vai ver algumas rúbricas aqui, tá? Aqui vamos para a rúbrica de horas normais. Eu tenho que ela é um provento, ela é um tipo de cálculo automático, certo? Ou seja, ela é calculada automaticamente aqui dentro dos sistemas. A unidade dela é de horas, ou seja, o salário ele é calculado o quê? Em horas, 220 horas mês, certo? Se o funcionário tem faltas, essas horas vão sendo diminuídas, mas 220 horas mês. A base de cálculo dessa rúbrica aqui, nesse caso está nenhuma, mas poderia ser uma fórmula, poderia ser o salário contratual, o salário mínimo, salário base, piso salarial, líquido. Tem várias bases aqui que eu posso dizer que essa rúbrica, né, tem essa base. A classificação dela é salários e taxa, aqui não tem nenhuma. Aqui é para as rúbricas que tem um percentual, né, essa taxa aqui, por exemplo, 6% do Vale Transporte. Eu vou determinar aqui esse 6% do Vale Transporte, tá? Aqui eu tenho a aba configurações, deixando claro, pessoal, que essas configurações que eu estou mostrando para você aqui é uma coisa específica do domínio sistemas, tá? Em outro sistema vai ser de outra forma, você dá uma ligada para o suporte. Suporte, estou aqui com o sistema Alterdata. E onde é que eu cadastro aqui as rúbricas ou os eventos para eu lançar para os funcionários? Liga para o suporte vai ter que te auxiliar, tá? E vai te mostrar uma tela onde você vai fazer essas configurações. Por que é importante eu configurar uma rúbrica, pessoal? Principalmente se vem alguma situação em convenção coletiva. Pode vir em convenção coletiva alguma coisa específica onde você tenha que criar uma rúbrica e configurar essa rúbrica para chegar naquele resultado que a convenção coletiva está pedindo. Tá? Já aconteceu várias vezes eu pegar aí situações onde eu tive que criar a rúbrica e configurar. Inclusive, criar fórmulas para essa rúbrica. Por exemplo, teve na verdade não foi nem a convenção coletiva, foi uma decisão judicial de pensão alimentícia que determinava pegar um percentual não só do salário, era do salário e dos adicionais. Estava determinado lá. Em cima da periculosidade, em cima de insalubridade, os adicionais que o funcionário tivesse, os proventos que ele tivesse, na verdade, certo? Ainda que fossem lançados mensalmente, um mês tem e outro mês não tem, tinha que pegar um percentual em cima desses adicionais, tá? Então você pode criar fórmulas dentro de um evento, vocês viram aqui que eu tenho uma opção aqui na base de cálculo, ó, fórmula. Quando eu coloco fórmula aqui, ele me habilita esse botãozinho de fórmula, onde eu vou colocar uma fórmulazinha aqui dentro que vai fazer com que essa rúbrica chegue no resultado. Essa fórmula eu posso criar se eu tiver o conhecimento ou eu solicito a domínio sistemas. Abro o chamado lá com eles de domínio. Está aqui ó, a decisão judicial, determina isso aqui. Preciso de uma fórmula que me dê esse resultado. Eles vão criar, vão me dar essa fórmula, eu coloco ela aqui, gravo e essa rúbrica vai ficar me atendendo de acordo com essa solicitação, tá? Então eu faço várias configurações aqui, pessoal, nas rúbricas. Eu posso determinar que ela é um adicional ou que ela é uma média, que ela vai aparecer em relatórios, que ela vai compor horas mês, que vai compor o líquido, que vai aparecer no recibo. Essa telinha de configuração da rúbrica é para isso. Inclusive tem uma basinha de E-Social, ó, onde eu determino no E-Social onde é que ela vai ser, a natureza das rúbricas. Ó. No E-Social, essa rúbrica, horas normais, ela é a natureza 1000, salários, vencimentos e soldos, certo? Ela tem incidência em imposto de renda? Tem, é 11, remuneração mensal. Tem incidência de INSS? Também, 11, base mensal. Tem incidência no FGTS, lógico, né? Salário, eu tenho que tirar 8% ali do salário. No E-Social, base de cálculo FGTS mensal, certo? Então, aqui na telinha da rúbrica, eu quero que vocês entendam que aqui que eu configuro, aqui, vamos dizer que aqui é o coração do departamento pessoal, do cálculo do departamento pessoal, são as rúbricas, é o coração. Sem as rúbricas aqui, eu não consigo chegar na minha folha de pagamento, tá? Para finalizar essa questão das rúbricas, eu vou fazer um lançamento, eu vou pegar aqui um funcionário, certo? Já estamos chegando aqui no finalzinho do cálculo. Vou confirmar aqui, confirmar. Pronto, tem um cálculo do mês 2 aqui. Ó. Veja que esse funcionário aqui ele não tem lançamento nenhum de outras rúbricas. Ele só tem as rúbricas padrões. Horas normais, 220, 1.500.
o que seria o depósito do FGTS, né? Essa é uma rúbrica informativa, tá? Quando ela tem um asterisco aqui do lado, ela não está fazendo base para o cálculo aqui, ela só está me informando que será depositado R$ 120 em cima desse valor, que é 8% dos 1.500, certo? O valor que seria de INSS está aqui, 7,59 percentual, 113,82, e não tem nenhum lançamento para esse funcionário. O que, é que a gente vai fazer? Eu vou lançar aqui duas rúbricas para ele, para vocês verem. Eu vou lançar a rúbrica 150, que é hora extra a 50%. Vou dizer que ele fez aqui 10 horas de horas extras a 50% no mês. Vou lançar também a rúbrica 48. Vou colocar o percentual aqui. O percentual do Vale Transporte, como eu falei para vocês, ó, a unidade aqui, o percentual. Pode ser, eu posso lançar aqui como eu posso lançar lá na rúbrica também, tá? Então, fica a seu critério. E aqui a gente lançou duas rúbricas. Essas rúbricas, pessoal, elas podem ser mensais ou fixas. Rúbrica mensal são rúbricas que eu vou lançar ali todo mês para o funcionário. Por exemplo, a hora extra. Ele não vai ter uma hora extra fixa. Esse mês ele fez 10 horas de hora extra a 50%. Mês que vem ele pode fazer 5, 8, 7, certo? Então, hora extra ela nunca vai ser uma rúbrica fixa. Ela vai ter uma variação todo mês, então todo mês eu tenho que lançar. O Vale Transporte, sim. O Vale Transporte eu posso lançar 6% do salário como fixo, porque todo mês vai descontar os 6% do salário como fixo no Vale Transporte, certo? Então eu poderia tirar o Vale Transporte daqui de mensal e colocar ele aqui ó, direto em fixo. Vou botar aqui 48,6. Aí eu não preciso lançar todo mês essa rúbrica do Vale Transporte. Certo? Fiz os lançamentos que eu quero, de hora extra, de comissão, mando recalcular. O domínio tem essa facilidade, que eu não preciso lá em processo, cálculo, selecionar o funcionário, não. Daqui da tela de cálculo mesmo eu mando recalcular. E agora, essas rúbricas que eu acabei de lançar vão aparecer aqui para o trabalhador. A rúbrica de Vale Transporte e a rúbrica de hora extra a 50%, certo? Tá aqui, ó, hora extra a 50%, 102,27. Se eu quiser ver como o sistema chegou nesse valor, é só eu clicar nessa calculadorazinha aqui. Aqui no INSS também tem a calculadorazinha, certo? E tem aqui o Vale Transporte, 6%. 6% de 1.500 dá 90. Bora conferir aqui se dá mesmo. 1.500 vezes 6 dividido por 100. Vezes 6 dividido por 100, dá R$ 90, certo? Então tá aqui, rúbrica lançada para o trabalhador. Então para isso servem as rúbricas, pessoal. A rúbrica ela é o coração aqui do cálculo do colaborador. Ficou entendido aí para que servem as rúbricas, lançamentos de rúbricas ali para o trabalhador? Espero que sim, que tenha ficado tudo entendido. E vamos para o nosso próximo tema. E dando continuidade aqui, pessoal, na nossa aula, vamos falar agora de cálculo de folha de pagamento. Isso mesmo, quais são os tipos de cálculo que a gente tem, o que a gente pode fazer no sistema. A gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Antes eu quero dar uma teoriazinha aqui rapidinho a vocês. Ó, folha de pagamento, obrigatoriedade. A empresa é obrigada a elaborar mensalmente a folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados ao seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha ou recibo de pagamento, conforme estabelece o artigo 225 do Decreto 3.048 de 99. Tá? A empresa ela tem a obrigação de fazer o processamento da folha de pagamento, emitir recibos, no caso os contra-cheques, funcionário e empresa, na verdade o funcionário assina e uma cópia fica com o funcionário, outra cópia fica com a empresa guarda isso na pastinha dele ali, pessoal. É importante a empresa ter uma pastinha, seja ela física ou eletrônica, tá? Ou digital, na verdade, do funcionário. Tem empresas que guardam arquivos físicos, né, naquela pastinha conhecida como pastinha suspensa, né, que coloca naquele armáriozinho de ferro e tal, e vai guardando ali a pastinha de cada funcionário. Tem empresas que guardam isso de forma digital, salva, digitaliza tudo, salva em PDF, deixa guardado lá no servidor, na nuvem, fica fazendo backup desses documentos. Tem documentos, pessoal, que tem que ser guardado por até 25 anos, 30 anos. Documentos médicos, por exemplo, tem que ser guardado pela vida toda, tá? Então é importante ter esse arquivozinho com a documentação. A ficha de registro do funcionário, os contra-cheques dele, né, cópia do contra-cheque. Você tem a comprovação de que pagou ele ali por depósito em conta, por transferência, por Pix, mas também é bom guardar o papelzinho físico ou digital, né? Digitaliza, guarda e elimina o físico. Na folha de pagamento deverão estar discriminados o nome do segurado, empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário e demais pessoas físicas sem vínculo empregatício. Então tem que ter destacado tudo isso aqui, tá? No recibo. O cargo, a função, o serviço de prestação, parcelas integrantes da remuneração, parcelas não integrantes da remuneração, diárias, ajuda de custo, o nome dos segurados em gozo de salário e maternidade, o desconto, os descontos legais, né, INSS, imposto de renda, a indicação do número de cotas de salário família e dependentes para o imposto de renda atribuídas a cada segurado, empregado ou trabalhador avulso. Tem que ter essas informações aqui, pessoal. Por isso, quando a gente cadastra lá os dependentes, vai gerar salário família, no contra-cheque tem que sair referente a quantos filhos são, 2 filhos, 3 filhos, e multiplica isso pelo valor do salário família
naquele período, né? Vamos partir logo aqui para o sistema, tá? Eu já estou na tela de cálculo aqui, que inclusive é a tela que a gente viu anteriormente, quando a gente fez o lançamento lá do Vale Transporte da hora extra. Pessoal, é o seguinte, a gente tem cálculo de folha quinzenal, a gente pode fazer cálculo de folha por quinzena. Tem empresas que pagam quinzenas ao funcionário, né? Ali no dia, entre o dia 15 e o dia 20 está pagando uma quinzena, ou seja, que corresponde a 40% do salário. Para diminuir a carga lá do salário, lá do quinto dia útil do mês seguinte, algumas empresas, ou às vezes está determinada até em convenção coletiva, e aí tem que cumprir sim ou sim, essas empresas têm que pagar adiantamento de salário aos funcionários, ali entre o dia 15 e o dia 20. Esse adiantamento. Tá? Com isso, vai diminuir a carga da folha de pagamento lá do quinto dia útil. Tá? É uma coisa que, para algumas empresas acham que é ruim ter que liberar parte desse valor ali no meio do mês, outras empresas já não acham bacana, porque lá na folha mensal do quinto dia útil vai diminuir essa carga, porque já fez uma antecipação da folha. Tá? Então a gente tem folha de adiantamento na quinzena, a gente tem folha mensal, a gente tem que é aquela folha calculada todo mês, né, como o próprio nome diz. Temos folhas complementares, ou seja, se saiu alguma coisa errada ou se faltou alguma coisa na folha mensal, a gente pode fazer uma folha complementar. Assim como existe rescisão complementar também. Ainda falando de cálculos, existe cálculo de férias, cálculo de rescisão, cálculo de 13º, tudo isso são cálculos, pessoal, tá? Férias e rescisão, a gente vai ter uma aula específica para isso, por isso eu não vou me deter aqui nessa parte de cálculo, eu só vou demonstrar aqui para vocês que a gente pode fazer lançamentos, lançar faltas e calcular para esse funcionário. Esse funcionário aqui, por exemplo, eu vou lançar umas faltas para ele, tá? Horas faltas. Aqui no domínio sistemas eu sei que a rúbrica é a rúbrica 40, tá? Como a gente trabalha todos os dias aqui com o domínio, a gente acaba gravando essas rúbricas. Tá? No outro sistema que você estiver usando também vai ter um código lá da rúbrica, você com certeza vai gravar com o tempo. Quando eu lanço as faltas de um funcionário, o sistema me pede qual foi a data que ele faltou, qual foi o período que ele faltou. Naquele funcionário que faltou uma semana inteira, uma semana e meia, você coloca o período inteiro aqui. Nesse caso eu vou colocar que ele faltou no dia, a gente está no mês 2 aqui, vou colocar que ele faltou no dia 15/2/2024, certo? Foi uma falta normal, vou gravar. Se eu quiser editar essas faltas, eu clico na reticências aqui, ó, e posso colocar, não, teve outro dia, ele faltou dia 17/2/2024 também. Foi falta para ele. Eu vou gravar, atualizar lançamento, ó, ele já mudou aqui, estava 7.33, agora está 14.67, certo? Isso aqui é o que? As horas referente a 2 dias de falta, certo? Vou gravar isso aqui, vou fechar e vou recalcular esta folha. Vocês vão ver que vai aparecer uma rúbrica aqui, 40 de horas faltas, e vai diminuir o valor aqui de 1.405, vai diminuir esse valor descontando os 2 dias de falta que eu lancei para esse funcionário. Então isso é o cálculo, pessoal. São cálculos que a gente faz aqui no departamento pessoal. Finalizado aqui o cálculo, está aqui, ó, horas faltas, 14.67, R$100,02 está descontando desse funcionário, certo? Diminui aqui para R$320, certo? O valor do líquido desse funcionário. Então, à medida que você vai fazendo lançamentos e recalculando a folha, o líquido do funcionário vai ou diminuindo ou aumentando, a depender do que você estiver fazendo para ele, tá? Vou fazer um cálculo rapidinho aqui para vocês, pessoal, de 13º, tá? Porque, como eu já falei, férias e rescisão, a gente vai ter uma aula específica. Então, todo sistema tem que ter essa opção, o processo, cálculo. No outro sistema pode ser algo diferente, tá? Mas aqui é processo, cálculo. Nesse caso, eu vou fazer aqui o cálculo de adiantamento do 13º. Eu tenho um cálculo de adiantamento do 13º, o adiantamento do 13º dele de 2023, só para vocês verem. Eu vou botar aqui 11 de 2023. Já vou dar essa aulazinha, pessoal. Adiantamento do 13º é 50%, não é 40%, tá? 40% é da folha de adiantamento mensal. Quando se refere a 13º é 50%. Então vou calcular o adiantamento aqui do 13º desse funcionário lá de 2023, né? É só uma simulação. E vocês vão ver que vai ser calculado aqui o 13º de adiantamento dele, que é um outro tipo de cálculo que a gente faz, tá? Depois eu vou calcular o 13º integral. Enquanto calculo, eu vou passando algumas informações aqui para vocês. O 13º, a primeira parcela, você pode pagar ela de fevereiro a novembro, tá? Até 30 de novembro. Não pode passar de 30 de novembro a primeira parcela, porque você já vai estar infringindo a lei, se passar de 30 de novembro. A primeira parcela tem que ser paga até 30 de novembro. Ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até 30 de novembro. Certo? A primeira parcela. Inclusive, eu posso pagar parcelado todo mês. Se a empresa quiser, ela pode pagar a parcela do 13º, tá? E também o 13º ele pode ser pago nas férias do funcionário, tá? A primeira parcela ali do 13º ela pode ser paga nas férias do funcionário. Se o funcionário tirar férias antes de novembro, certo? E ele optar, ele pode receber a primeira parcela quando ele entrar de férias, tá bom? Primeira parcela calculada aqui, o 13º adiantamento, certo? O que seria do FGTS, do 13º, do adiantamento, não tem descontos, tá? Na primeira parcela aqui do 13º não tem descontos. Pode ser que entre aí um desconto de imposto de renda e tal, mas aí já é uma outra história. Depois eu te explico melhor isso em outro local, que eu vou te falar lá no final dessa aula, tá? Então, primeira parcela calculada, processos,
Cálculo, vou calcular agora o 13º integral, que é calculado no mês 12, tá? No mês 12, e tem que ser pago até o dia 20 de dezembro, tá? Até o dia 20 de dezembro tem que ser paga a segunda parcela do 13º. Consequentemente, o INSS do 13º tem que ser pago até dia 20 também. Então, o cálculo você tem que fazer bem antes, né, para a empresa ter tempo de pagar aí o INSS da segunda parcela do 13º, tá? Já estou te dando informações aqui, ó. Na aula de cálculos aqui já estou te dando uma aula de 13º também, tá bom? Então, folha de adiantamento, folha mensal, cálculo do 13º, férias, rescisão, são tipos de cálculos que a gente tem aqui no departamento pessoal, que a gente faz aqui constantemente, tá? 13º integral calculado, tá aqui. No 13º integral eu pago o salário todo do funcionário e desconto que já foi adiantado, ou seja, não foi adiantada a primeira parcela para ele, tá aqui. Certo? Primeira parcela. E o INSS do 13º sai na segunda parcela. Você viu que lá na primeira parcela não tinha INSS. Lá na primeira parcela eu recolho o FGTS referente à primeira parcela, que vai ser pago junto com a folha de novembro. Na segunda parcela, o FGTS vai ser pago junto com a folha de dezembro. E o INSS do 13º vai ser pago até dia 20 de dezembro. Tá? Esse INSS aqui ele é pago até 20 de dezembro. E acabamos de calcular, pessoal. Recalculamos aqui uma folha mensal. Vocês viram, eu lancei faltas aqui para esse funcionário. Calculamos uma folha aqui de 13º. Muito simples, muito fácil. Você tem um sistema que te ajuda. Depois é só você ter o conhecimento para analisar a folha, como a gente acabou de fazer. O que é que eu analisei aqui nessa folha do 13º? Pagou o salário integral do funcionário, 12 avos, porque ele tem direito a um ano inteiro, ele trabalhou o ano inteiro. Certo? Tem aqui a informação do FGTS que será depositado dele, R$60 em cima desse valor, certo? O adiantamento, descontando o adiantamento que já foi pago a ele na primeira parcela, foi adiantado a ele R$750, e o INSS, né, que vai ser recolhido em cima dessa folha do 13º, que vai ser pago até dia 20 de dezembro, beleza? Vamos ficando por aqui, essas são as informações de cálculos que eu tenho para passar para vocês, os tipos de cálculo que a gente tem aqui no departamento pessoal, numa folha de pagamento, tá? Espero que vocês tenham gostado, e até a nossa próxima aula com o nosso próximo tema aqui. E agora, pessoal, vamos falar aqui sobre férias, né, aspectos gerais de férias. Vou trazer um pouquinho de teoria aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. Nossa aula aqui é prática, a gente vem enfatizando isso aqui durante toda nossa aula, mas é preciso informar vocês aqui, ó, sobre algumas questões de férias. Férias é o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividade por um ano. Ou seja, você trabalha um ano, 12 meses, e aí você adquire o direito de férias por 30 dias, tá? Ou seja, por um período de 12 meses, período este que é denominado aquisitivo. Então, enquanto o funcionário está trabalhando ali durante ano, ele está adquirindo o direito às férias, que ele pode inclusive perder. A gente vai ver mais embaixo aqui. As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes ao direito período este chamado concessivo, ou seja, o período depois dos primeiros 12 meses do aquisitivo vem um período concessivo que a empresa determina quando o funcionário vai entrar de férias. A lei não permite a conversão de todo o período em pecúnia, ou seja, vender as férias. A famosa vender férias, você não pode vender os 30 dias não, tá? Apenas autoriza um terço do direito a que o empregado fizer jus seja convertido em dinheiro. Ou seja, você só pode vender um terço das suas férias. Um terço, Alexandre, é 10 dias, um terço? Se as férias for de 30 dias, sim. Certo? Agora tem gente que não vai ter direito a 30 dias de férias. Por quê? A gente vai ver mais aqui embaixo, ó, direito às férias. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração, computando-se por este período, inclusive, como tempo de serviço, na seguinte proporção. E aqui, pessoal, a gente tem uma tabela de proporção, de proporcionalidade, tá, de faltas, tá, e de meses de férias. Aqui, ó, se você tiver direito a um mês de férias, 2 meses de férias, 3 meses, 4, 5, 12 meses, né, 12/12. Aí aqui tem a proporcionalidade em faltas. A gente não vai ver essa tabela toda aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E mais lá no final do nosso curso, a gente vem falando isso para vocês também, a gente vai dizer aonde você vai adquirir todo o conhecimento de departamento pessoal que você precisa. Aqui você está vendo aqui algumas explanações do DP, a rotina do departamento pessoal, o que o departamento pessoal faz, até para lhe ajudar, para lhe incentivar a você se tornar um profissional de DP, certo? E gostar desse departamento, que eu sou suspeito de dizer se eu gosto ou não, né? Eu estou há 15 anos no departamento. Nesses 15 anos, se eu não tivesse gostado do DP, eu já teria procurado empreender em outro setor, tá? Mas estou aqui firme e forte no departamento pessoal. E quero incentivar você também a trabalhar com um departamento pessoal, porque para mim é muito bom. Então, o que é bom para mim, eu gosto de compartilhar com outras pessoas, tá? Então, vê aqui, o valor de 2,5 dias por avo trabalhado é o resultado de 30 dias de férias dividido por 12 meses do ano. 30 dias de férias dividido por 12 meses por ano. Você vai achar 2,5.
É proibido o desconto de faltas do empregado ao serviço do período de férias, sendo vedado desta forma a permuta de faltas por dias férias. Quando o empregado tiver mais de 32 faltas no período aquisitivo, este perderá direito às férias. Fique de olho, você que é empregado, tá? Se você tem 32 faltas dentro do ano, ou seja, o período aquisitivo, se você tiver 32 faltas, você perde direito às férias. Você sabia disso? Se não sabia, está sabendo aqui agora. Tem alguns exemplos aqui, pessoal. Esse material, veja o material que a gente tem aqui de férias, tá? Veja esse material. Lá no final dessa aula aqui, desse curso, eu vou te dizer aonde você encontra esse material aqui, tá bom? Então, eu queria dar essa teoria inicial referente às férias. A gente vai vir para a prática agora, como é que calcula as férias dentro do sistema de folha de pagamento, tá? Férias, pessoal, basicamente é o salário do funcionário, o salário dele, mais um terço. É isso, é as férias, certo? Salário mais um terço. E o desconto de INSS ali. Pode haver alguma coisa diferente? Pode. Se o funcionário ele recebe adicionais durante o ano, durante o período aquisitivo, se ele recebe periculosidade, insalubridade, adicional noturno, se ele recebe comissões, hora extra, isso gera médias nas férias. E no 13º também. Mas gera médias nas férias, tá? Então, pode haver algo diferente do salário mais um terço, pode. Ele pode receber mais coisas, se ele tem adicionais durante o ano. Não vai ser o caso aqui, a gente vai fazer umas férias aqui rapidinho, só para vocês verem um cálculo, tá? Estou com esse funcionário aqui, ó, é um funcionário fictício, pessoal, não é real ele aqui, certo? E a gente vai calcular as férias dele. Ele foi admitido dia 1º de janeiro de 2023. O período de férias, o vencimento das férias é 31 de 12 de 2023, ou seja, 31 de 12 de 2023 fecha o período aquisitivo dele. A partir do dia 1º de janeiro de 2024 vem o período concessivo, o período que eu começo a conceder as férias dele, que eu posso conceder as férias desse funcionário. Tenho que conceder já no dia 1º de janeiro de 2024, no dia seguinte de um ano? Não. A empresa é que decide quando o funcionário vai entrar de férias, é a empresa que decide, tá? Pode haver acordo, logicamente, né, para que o funcionário entre de férias, por exemplo, no mesmo período que a esposa, o homem entra no mesmo período que a esposa vai entrar de férias lá na empresa dela. Pode haver esse acordo também. Ou a esposa entra de férias no mesmo período que o esposo dela vai entrar. Pode haver. Por isso que as férias ela tem que ser avisada 30 dias antes, pessoal. Você sabia disso? Você sabia que tem que ter um aviso de férias? Assim como é lá na rescisão do aviso trabalhado, você não tem que dar um aviso, nas férias também você tem que avisar antes. Para quê? Para que o funcionário possa se programar com essas situações, fazer acordo com a empresa com o período que ele vai entrar de férias. Certo? Então você tem que avisar 30 dias antes para que o funcionário se programe. Certo? Ó, daqui a 30 dias a empresa vai te colocar de férias, se programe aí, veja para onde você vai querer viajar, o que, é que você vai querer fazer com suas férias. A empresa está te avisando 30 dias antes. Beleza? Tem que avisar. Não pode. Tem empresa que o funcionário chega hoje na empresa e a empresa já está com as férias calculadas aqui. Ó, meu querido, volte para casa, você está de férias. Vai trabalhar hoje, mas não. E nem depositou o valor das férias ainda. Outra informação importante, olha quanto você está aprendendo aqui nesse curso, né? Nessa rotina aqui que eu estou te explicando de departamento pessoal. As férias, o valor em dinheiro das férias tem que ser pago 48 horas antes do início do gozo. Então, se o funcionário, se você avisou ele 30 dias antes, que lá no dia 20 de abril ele vai iniciar o gozo de férias dele, no dia 18 de abril, o dinheiro, o money, a bufunfa, já tem que estar na conta dele. Eu já tive empresas que a empresa não fazia isso, né? Ela pagava o valor das férias depois que o funcionário já estava gozando as férias. A empresa foi fiscalizada, foi identificado isso, porque a fiscalização pede os comprovantes de pagamento das férias. E aí ficou comprovado que ela pagava as férias depois que o funcionário iniciava o gozo de férias. A empresa foi autuada. E a multa, pessoal, é pesada, tá? Vai de 480 e pouco reais a 4 mil e pouco reais, quase 5 mil. Depende da gravidade, depende da constância, tá? Depende de quantos funcionários, a multa é pesada, tá? Tome cuidado com isso. Vamos fazer aqui um cálculo de umas férias desse funcionário, né? Aqui, ó, 684, certo? Vamos fazer desde o início, pessoal. Vamos fazer aqui o aviso, o processo, férias, certo? Aviso prévio individual. Primeiro eu vou dar o aviso a esse funcionário, né? 684. Vou incluir aqui o aviso, certo? Ele vai me perguntar qual o período de gozo, tá, das férias desse funcionário. Ele tem direito a partir do dia 1º de janeiro de 2024, já posso colocar ele de férias. Eu vou colocar que ele vai entrar de férias em março. Vou colocar aqui 1/3 de 2024. Certo? Quantos dias de férias eu vou dar? 30 dias. Então, 30/3 de 2024 finaliza as férias dele, certo? Dia 1º do 4 ele volta a trabalhar. Beleza? Então, tá aqui, ó. Data do aviso,
31/3, na verdade aqui é o gozo. Aqui está me perguntando o gozo, tá? O gozo das férias. Qual o período que ele vai gozar as férias. E aí o sistema já me dá aqui. Eu tenho que avisar a ele dia 31/1 de 2024. Eu tenho que dar esse aviso a ele. 31/1 de 2024. E a data do pagamento, ó, 28/2 de 2024. O sistema já me dá todas as datas, tá? Ele não vai entrar de férias dia 1º/3? 2 dias antes, 28/2 de 2024. Eu tenho que estar, ó, pagando, a data do pagamento dele, das férias já tem que estar lá na conta dele, faz o Pix, faz a transferência, faz o que quiser, dia 28 tem que estar lá. Dia 29 eu já estou correndo risco, se eu deixar para fazer vídeo dia 29 eu já estou atrasado, tá? Então vou gravar isso aqui, aviso prévio de férias antecede, outra informação importante de férias, tá? Aviso prévio de férias antecede a feriado e ou descanso semanal remunerado. Outra informação importante aqui, eu já estou praticamente dando um curso de férias aqui para vocês. Eu não posso dar férias ao funcionário 2 dias antes do DSR dele, do descanso semanal remunerado, que normalmente é domingo. Então eu não posso dar férias a ele domingo, ele não pode iniciar o gozo de férias em domingo, certo? Assim como não pode iniciar em feriado, certo? 2 dias antes de feriado ou 2 dias antes de domingo eu não posso dar férias a ele. Ou seja, eu não posso dar férias ao funcionário numa sexta-feira, porque sexta-feira é 2 dias antes de domingo. Ele tem que iniciar o gozo de férias na quinta. Se um feriado cair na segunda-feira, na terça-feira, eu não posso dar férias a ele na segunda. Se cair na quarta, eu não posso dar férias a ele na terça nem na segunda. Certo? Eu tenho que dar férias a ele, ó, na sexta-feira, na quinta-feira da semana anterior. Por quê? Não posso dar sexta porque antecede o DSR. O feriado caiu na quarta, eu não posso dar terça nem quarta. Então a gente está ferrado com isso, né? Mas é assim mesmo. Certo? Nesse caso aqui eu vou confirmar. Se você me pergunta, ó, tá antecedendo aqui um DSR, você quer dar férias mesmo assim? Só pra gente fazer o cálculo dentro do mês certinho, eu vou confirmar, vou dizer que sim. Certo? E aí esse aviso vai ser gravado. Tá aqui o aviso, eu imprimo, entrego ao funcionário, a empresa assina, ele assina, uma via fica com cada um, guarda lá, aviso na pastinha do funcionário e já foi. Tá? Então já fiz o aviso. Agora eu vou fazer as férias, ó. Coloquei o código dele aqui, processo, férias, individual, vai abrir essa telinha aqui, ou clica no aviãozinho aqui, vai abrir essa telinha. Isso aqui é coisa de domínio sistemas, tá, pessoal? Em outro sistema você tem que fazer o mesmo procedimento, ele tem que entregar a mesma coisa, um aviso de férias e depois calcular as férias. Vamos clicar aqui em novo. Vai abrir essa telinha. Como eu já fiz o aviso dele antes, o sistema já me trouxe tudo preenchido aqui, ó. Qual o período de gozo? 1/3 de 2024, 30 dias a 30/3 de 2024. Pronto. Vai haver abono pecuniário, a venda daqueles 10 dias, que na verdade é a venda de 1/3? Não, não vai haver. Ele vai gozar os 30 dias todos. Clique em calcular. Dados gravados com sucesso. Deseja ver os dados calculados, né? Nesse sistema aqui, ele faz essa pergunta. Clico em sim. Ele vai me mostrar aqui o cálculo das férias, pessoal, desse funcionário, ó. De 1º/3 de 2024 a 30/3 de 2024. Horas férias 220, salário do funcionário R$ 1.500. 1/3 das férias, né? 1.500 dividido por 3, 1/3, R$ 500. FGTS férias, isso aqui é uma rúbrica informativa, ele só está me informando que em cima das férias teve um valor de R$ 160, que vai ser depositado quando eu fizer o FGTS do mês. Vai ser depositado esse FGTS referente ao FGTS das férias. E INSS das férias, 7,94, 158,82 também, certo? Eu posso ver aqui, ó, como é que o sistema chegou nesse valor de INSS aqui das férias, certo? Então, aqui a gente já falou sobre isso lá na aula de cálculos, né, de cálculo mensal. O sistema chegou nesse valor aqui, aplicou, né? O valor estipulado foi R$ 2.000. Por quê? 1.500 do salário mais 500 do 1/3. Ambos fazem base para o INSS, certo? Então você aplicou 1.412 aqui da primeira faixa, 105,90, né? A gente já viu isso antes, que todo mundo que ganha 1.412 e não tiver nenhum adicional, vai ser 105,90 de INSS. A diferença dos 1.412, que foi 588, joga para a segunda faixa, aplica 9%, 52,92. A soma desses dois valores, 158,82, é o valor do INSS sobre as férias, tá? O próprio sistema já me dá aqui como é que ele chegou nesse resultado do INSS. E é isso, pessoal. Agora eu vou emitir o recibo de férias, ó, relatórios, recibo, férias. Vou colocar o código do funcionário aqui, certo? Ele já me traz tudo aqui. Aqui no domínio sistemas eu tenho modelos de recibo de férias, né? A gente usa mais esse aqui, aviso e recibo de férias, sai tudo junto, o aviso e o recibo, certo? Clique em OK e o sistema vai me dar na tela aqui o recibo de férias para eu poder imprimir e entregar ao funcionário para ele assinar. Tá? Então tá aqui, ó, a base de cálculo, o valor que foi utilizado para a base de cálculo foi R$ 1.500, o salário dele, e aqui proventos e descontos, do lado direito. Eu tenho R$ 1.500, que é o valor das férias, o salário dele, 1/3 disso, o desconto da Previdência, 158,82. Então, ó, a soma disso aqui, R$ 2.000, total de proventos, total de desconto, o líquido da férias desse funcionário vai ficar R$ 1.841,18. É isso aqui que tem que ser pago a ele, certo? Empresa assina, funcionário assina, certo? E aí, na verdade, aqui é o recibozinho, né, o canhotozinho das férias, manda o funcionário assinar. Aqui em cima a empresa assina, aqui embaixo o funcionário assina.
o recibozinho, o canhoto, fica com a empresa, tá bom? Na verdade, a gente sempre imprime em duas vias, então um funcionário assina, o outro a empresa assina, e aí, né, cada um fica com uma via, não precisa destacar essa parte de recibo de baixo, tá? Então tá aqui, pessoal, imprimiu isso aqui, duas vias, entrega ao funcionário, espera passar o aviso, os 30 dias do aviso, 2 dias antes do início do gozo, faz o depósito ali das férias na conta do funcionário, tá tudo certo. O funcionário, ele começa a gozar as férias no dia que foi determinado, 30 dias, no outro dia, passou os 30 dias, ele volta a trabalhar. Isso é férias de um funcionário, tá? Mais detalhes a gente vai falar lá no final dessa aula aqui, e fica aí para o próximo assunto. E agora vamos falar sobre rescisão de contrato, pessoal. Só que antes eu quero dar um recadinho para vocês, tá? Quem chegou até aqui, permaneça, assista essa aula, ou se quiser já pule para o final. Lá eu tenho uma oportunidade para você, tá? Logo após essa aula aqui de rescisão, a gente vai finalizar o nosso curso e eu tenho uma oportunidade que você só vai encontrar quem está assistindo a esse curso aqui de formação do departamento pessoal, tá? Fica aí até o final. Vamos falar sobre rescisão, pessoal. Assim como os cálculos, né, e férias também, a gente precisa falar um pouco de teoria. Nosso curso aqui é prático, eu vou para o sistema daqui a pouco com vocês, mas eu preciso passar um pouquinho de teoria de rescisão para vocês entenderem o que é a rescisão de contrato de trabalho, principalmente se você é iniciante, tá? Aqui no departamento pessoal, está querendo adquirir mais conhecimento para poder, né, entrar aí no mercado de trabalho. Então, é preciso passar um pouquinho de teoria aqui. Rescisão de contrato, pessoal, é quando a empresa ou o trabalhador decidem rescindir o contrato de trabalho. Quando a pessoa é contratada, tá? Ou quando a empresa contrata alguém, é assinado um contrato de trabalho. Então, a rescisão desse contrato é o que diz respeito ao nosso tema de agora, tá? Então a gente tem aqui o tipos de rescisão de contrato de acordo com a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, pessoal. Teve uma reforma trabalhista em 2017, certo? E aí teve algumas mudanças, então já conforme esta lei da reforma trabalhista, a gente tem aqui, ó. A extinção do contrato de trabalho pode ocorrer de 3 formas diferentes: pela rescisão, pela resilição, pela resolução ou pela rescisão. Pela resilição ocorre pela simples manifestação unilateral de vontade, ou seja, o pedido de demissão ou dispensa sem justa causa. Como eu acabei de falar, alguma das partes, empregador ou empregado, unilateralmente, né, decidiu solicitar a rescisão do contrato. Isso é resilição. A resolução, acabei não destacando aqui, mas vou destacar, e aqui também. A resolução ocorre quando há um ato faltoso, ou seja, a rescisão indireta ou justa causa. Isso é uma resolução. Como se resolução se toma ali a ação de demitir por uma ação indireta, tá? É uma rescisão indireta. Ou seja, o funcionário cometeu ali um ato faltoso, grave, vamos supor uma agressão, um roubo dentro da empresa, e aí foi preciso que a empresa tomasse essa ação da rescisão indireta. Ou também de parte do funcionário. A empresa não está cumprindo com suas obrigações, depósito do FGTS, pagamento de salário, benefício do funcionário, o funcionário também pode pedir uma rescisão indireta, certo, da empresa. Vai lá no Ministério do Trabalho e diz: ó, a empresa não está pagando meu salário, preciso aí da minha rescisão, liberar meu FGTS que eu tenho lá depositado para eu buscar minha vida, para eu procurar outro emprego. A rescisão ocorre quando há nulidade de contrato, tá? Quando há a nulidade de contrato. Dessa forma, a consolidação das leis dos trabalhos e a jurisprudência do TST estabelecem as seguintes modalidades extintivas do contrato de trabalho. Ó, a gente tem dispensa arbitrária, que é sem justa causa, é a liberdade que o empregador possui, certo? Uma dispensa arbitrária, demitir sem justa causa. O empregador ele pode fazer isso. Rescisão indireta, artigo 483 da CLT, quando o empregador comete falta grave, certo? Se faz ali uma rescisão indireta. Como eu falei, o trabalhador vai lá no Ministério do Trabalho, dá uma queixa da empresa, solicita a rescisão indireta, a empresa tem que cumprir essa rescisão. Falência da empresa, neste caso, cabe ao empregador os riscos da atividade econômica, a empresa faliu, e aí a empresa tem que, né, correr aí com pagamento de rescisão e tudo mais, coisa que normalmente não acontece, né? Os empregados têm que ir para a justiça para poder requererem o seu direito. Pedido de demissão, quando o empregado pede o desligamento da empresa. Justa causa, quando o empregado comete falta grave prevista no artigo 482 da CLT, Lei 13.467 de 2017, inclui a linha M ao artigo, o qual permite a dispensa do motorista que perde a habilitação por culpa dolosa, nos casos em que a profissão exige CNH. Então, foi acrescentada essa linha M aqui, linha M, nesse artigo, para essa questão do motorista, tá? Culpa recíproca, súmula 14, né? Quando ambas as partes derem causa à rescisão contratual, tem uma culpa recíproca, por acordo entre as partes, quando o empregado e o empregador decidem por mútuo acordo a rescisão do contrato de trabalho, não é muito utilizado, normalmente se utiliza quando o funcionário ele quer pedir demissão,
mas não quer deixar de sacar o FGTS, por exemplo. Por quê? No acordo entre as partes não tem seguro-desemprego, tá? Já te adianto aqui. Acordo entre as partes, o funcionário. A rescisão ela é indenizada. A empresa ela paga 50% do aviso prévio, certo? Para o funcionário. E deposita 20% da multa. A multa do FGTS, em vez de 40%, é 20%. E o funcionário saca 80% de tudo que está depositado lá no FGTS. E não tem direito a seguro-desemprego. Então, esse acordo entre as partes é normalmente quando o funcionário quer pedir demissão, mas quer pelo menos sacar 80% do FGTS que está lá. E a empresa, se ela quiser, se ela concordar, que ela não é obrigada, porque a rescisão é indenizada, a empresa vai ter custos. Vai pagar o aviso prévio indenizado, mesmo que seja 50%. Vai pagar a multa dos 40%, mesmo que seja 20%. Certo? Vai pagar a multa ali. Então, normalmente as empresas não aceitam isso, tá? Normalmente não aceitam. Mas tem empresas que vêm, não, você era um bom funcionário e tal, tá aqui pedindo demissão, pelo motivo que seja. A gente vai fazer sua rescisão entre as partes aí. Dispensa imotivada, tá? A reforma trabalhista flexibilizou a dispensa em massa, o que antes era vedado, tá? Dispensa imotivada, certo? Tá aqui no artigo 477. Plano de demissão voluntária. Normalmente indústrias, pessoal, indústrias, né, empresas grandes, fábricas, final de ano, né, ou até no meio do ano, ou no início do ano, fazem um tipo de demissão, né, imotivada ou voluntária. Agora essa rescisão tem umas regrazinhas, tá? Não pode ser feita de qualquer dia, vou pegar aqui e demitir 50 funcionários da minha empresa. Não, tem que haver uma comunicação ao sindicato, tem que haver, né, uma organização, prazo ali no pagamento de todas as decisões e tudo mais. Então esses são os motivos aí de demissão que a gente tem. Vamos para o nosso sistema, demitir o nosso funcionário aqui que a gente vinha trabalhando, né, coitadinho. A gente vinha trabalhando com ele aqui, fazendo férias, rescisão, fazendo lançamentos, e agora a gente vai demitir ele. Vamos demitir o funcionário aqui para a gente ver na prática como é que faz uma rescisão de contrato, pessoal. Muito simples. Se você tem um sistema de folha de pagamento que se preze, muito simples. Seja ele domínio, Alterdata, Força Tecnologia, procura o sistema aí da sua região, que tem um valorzinho bacana, né? Porque é pago, não tem jeito. Alexandre, sistema de folha de pagamento de graça. Não existe esse, pessoal. Não existe. As empresas podem até lhe dar uma carência ali de 1 mês, 2 meses, sei lá, certo? Mas sistema de graça não tem. E os que dizem que são de graça são sempre faltando alguma coisa. Tem uma aí que diz que é de graça, mas você não consegue fazer o E-Social, por exemplo. Então, para que eu vou querer um sistema se eu não consigo fazer o E-Social por ele? Não tem lógica um negócio desse, né? Processos, rescisão, aviso prévio. Vamos supor que essa rescisão, pessoal, é uma rescisão de aviso trabalhado. Tá? Por isso eu vou fazer um aviso prévio individual para esse funcionário. Eu vou avisar ele antes que ele está sendo demitido. Tá bom? Aviso prévio trabalhado, a gente vai pegar aqui nosso funcionário 684 ou 60.084, certo? Eu já tinha feito algum teste aqui, vou até excluir esse aviso e vou fazer de novo junto com vocês. Vou clicar aqui em novo. Aqui, essa telinha, ela vai me perguntar aqui o motivo da rescisão. Eu tenho vários motivos de rescisão, pessoal, como a gente viu lá no texto, tá? Rescisão indireta, pedido de demissão sem justa causa, cessão do empregado, aposentadoria por tempo de rescisão, rescisão de contrato de experiência antecipado pelo empregador. A pessoa está ali nos 45, 30, 45, 90 dias de experiência e o empregador decide demitir essa pessoa. Tem esse motivo aqui. Rescisão de contrato de experiência antecipada pelo empregado. Também tem, está ali no contrato de experiência, o empregado decide não continuar mais na empresa, vai ter uma rescisão assim também. Rescisão por aposentadoria, aposentadoria sem rescisão, aposentadoria por idade de rescisão, com rescisão, vários tipos de demissão aqui, pessoal, vários tipos, ocupa recíproca, extinção da empresa, que a gente viu lá, né? Extinção da empresa por força maior, rescisão de acordo entre as partes, lembra que a gente viu aqui? Rescisão por motivo de força maior, então tem vários motivos de rescisão. Tá? No nosso caso vai ser uma rescisão sem justa causa, concedida pelo empregador, o empregador está demitindo, o aviso vai ser trabalhado, ou seja, o funcionário foi avisado antes que ele vai trabalhar daqui 30 dias e depois vai ser demitido. Qual vai ser a data da demissão, pessoal? Eu vou botar aqui, esse funcionário, se eu não me engano, ele está de férias em março, eu vou botar que ele vai ser demitido a partir de 1º de abril. 1º de 2024, 33 dias. Por que 33 dias, Alexandre? Pelo seguinte motivo. A gente tem direito a uma indenização de 3 dias por cada ano. A gente ganha 3 dias por cada ano. Antigamente se praticava isso como aviso trabalhado. A pessoa trabalhava 33 dias, tinha empresa que fazia isso. Mas como já tem muita jurisprudência dizendo que esses 3 dias a mais tem que ser indenizado, o que é que a gente faz aqui? A gente bota um 30 aqui, certo? E lá na tela da rescisão, esses 3 dias vai sair como indenizado, vocês vão ver lá. Então ele foi avisado, né, dia 1/4/2024, 30 dias, 1/5/2024, tá? Redução de horário, pessoal. Isso aqui é muito importante, galera. Muito importante mesmo, pelo seguinte motivo. Toda vez que a gente é demitido sem justa causa, ou seja, a empresa está demitindo a gente. Isso é quando a empresa está demitindo a gente, tá? E o aviso é trabalhado. O funcionário ele tem que escolher se ele vai sair da empresa todos os dias 2 horas antes, ou seja, ele vai trabalhar os 30 dias,
sendo que na jornada dele ele vai sair 2 horas antes. Para que serve essas 2 horas? Por que o governo determina isso? Para que o funcionário tenha tempo de preparar o currículo dele num dia, no outro dia ele levar o currículo em algum local, marcar uma entrevista, né, ali para o finalzinho da tarde e ir para aquela entrevista. Então essas 2 horas é para isso. Ou 7 dias corridos no final do aviso também. Ou seja, ao invés de ele trabalhar 30 dias, ele vai trabalhar apenas 23. E aí ele vai ter 7 dias para poder entregar currículos e tudo mais, até antes da data da demissão dele, tá? Então é o funcionário que escolhe isso. É o funcionário, não é a empresa. A empresa não pode incitar o funcionário a escolher, escolha 7 dias no final, escolha 2 horas. Não pode. E nem pode já entregar o aviso com isso marcado. Não pode, tá? Eu vou deixar aqui, ó, conforme CCT, que vocês vão ver que no aviso vai sair a opção do funcionário assinalar isso, tá? Então, aqui nessa tela, pessoal, aqui no domínio do sistema eu só tenho que fazer isso, mais nada. Eu estou fazendo o aviso, aqui ainda não é a rescisão, é o aviso. Eu vou gravar esse aviso, vou fazer a gravação desse aviso. O sistema vai analisar aqui as datas, vai ver, ó, dados gravados com sucesso. Vou selecionar ele e vou mandar imprimir. Vocês vão ver que vai aparecer o textozinho do aviso prévio aqui, ó. A empresa, o funcionário, os dados do funcionário. Pelo presente, notificamos que há 30 dias contados após a data da entrega deste aviso, né, não mais serão utilizados seus serviços pela nossa empresa. Textozinho padrão de aviso aqui. E aqui tem a opção de redução, pessoal. Ó, tá vendo que não tem nada marcado? É o funcionário que tem que assinalar aqui, ó. Funcionário que tem que marcar. Se ele escolher 2 horas a menos, acabou. Ele tem que sair todos os dias 2 horas a menos. Sai de 8 às 18, ele sai às 16. Tá bom? Se é redução dos 7 dias, ele vai trabalhar normalmente de 8 às 18 todos os dias. Só que ele vai trabalhar só 23 dias. Não vai trabalhar 30 dias. Tá bom? Empregador assina, empregado assina. Fica uma cópia com cada um. Acabou, aviso dado. Daqui a 30 dias o funcionário vai ser demitido. Aí o que é que o DP vai fazer daqui a 30 dias? Processo, rescisão individual. Já não vou fazer mais aviso, agora já vou fazer a rescisão em si. E essa é a telazinha da rescisão, pessoal. Vou botar nosso funcionário aqui. Já vai vir praticamente tudo preenchido aqui. Tá? Vai vir tudo preenchido, porque eu já fiz o aviso antes. O sistema já entende, ó, já tem um aviso para o funcionário, já trouxe tudo aqui. Ó. Trouxe a data da demissão, o demitido, o nome do funcionário, data da demissão, o motivo da demissão, que eu coloquei lá no aviso. E aqui, ó, na telinha, no quadrinho de aviso, olha o que tem aqui, a data do aviso, quando foi, 1/4, certo, de 2024. Esse aviso aqui, o tipo dele, ele é trabalhado. Ele saiu como indenizado, certo? Ele sai como indenizado aqui pelo seguinte motivo. Lembra daqueles 3 dias por cada ano? Ele foi um aviso trabalhado, eu configurei que foi um aviso trabalhado. Mas aqui na tela o sistema só me habilita para eu colocar aqueles 3 dias por cada ano indenizado, se eu colocar aqui indenizado. Então aqui vai ser 3 dias. Olha, ele já traz os 3 dias, ele já identificou, ó, são 3 dias, certo? Se eu dei o aviso a ele 1/4 e ele está sendo demitido 1/5, o sistema internamente já entende aqui que é trabalhado, houve 30 dias de trabalho. Só que houve 3 dias de indenização, esses 3 dias vai sair aonde? Aqui. Essa parte aqui de FGTS, pessoal, com o FGTS digital a gente já não está usando mais. Tá? Antes a gente colocava aqui o valor, o saldo em banco, a gente tirava o extrato para fins decisórios, colocava aqui para fazer a GRRF, para gerar a multa rescisória. Agora não precisa mais, porque a multa rescisória a gente está gerando no FGTS digital. Mais para frente eu vou falar para vocês como é que você vai aprender FGTS digital e outras coisas mais do departamento pessoal, tá? Fica aí que é uma oportunidade única para você. Então vou mandar calcular essa rescisão agora e a gente vai analisar esse cálculo da rescisão desse funcionário. A gente está fazendo, pessoal, praticamente o percorrido de um funcionário dentro da empresa. A gente viu a admissão dele, a gente viu o lançamento lá de rúbricas para ele, de hora extra, de faltas, certo? Várias rúbricas que a gente lançou. A gente viu cálculos para esse funcionário, cálculo mensal, a gente viu cálculo de 13º, certo? Vimos férias e estamos vendo a rescisão. Praticamente o percurso do funcionário da empresa. Tem muito mais coisa para você ver no dia a dia de DP, certo? Mas que nessa aula aqui não dá para a gente apresentar tudo, senão a gente vai ficar aqui 2, 3 dias aqui falando de departamento pessoal, tá? Por enquanto eu estou apresentando para você a rotina do departamento pessoal. O que o DP faz? O DP faz admissão? Faz. O DP faz cadastro de rúbricas? Faz. Faz cadastro de funcionário? Faz. O DP faz cálculos, cálculo mensal, cálculo de 13º, férias? Faz também, faz rescisão, faz. Então, o percorrido do funcionário dentro da empresa, tá? Cálculo de rescisão nos sistemas às vezes demora um pouquinho. Por quê? O sistema está indo pegar toda a vida do funcionário, desde quando ele foi admitido, horas extras, adicionais, periculosidade, insalubridade se tiver, comissões, tudo. Está indo pegando tudo mês a mês para fazer os cálculos da rescisão. Porque na rescisão pode sair médias, tá? Médias referentes a rúbricas adicionais. Então, às vezes é um pouquinho demorado o cálculo, certo? Leva alguns 2, 3 minutos, às vezes 1 minuto, certo? Aqui já finalizou. Certo? Vou clicar aqui em fechar, deseja ver dados calculados, sim. Ele vai me abrir aquela mesma tela de cálculo de antes, só que agora com cálculo da rescisão, pessoal, tá? Saiu um saldo de salário aqui, 7,33, um dia, por quê? Porque ele foi demitido no início de maio, a data de demissão dele saiu dia 1º de maio, certo? Feriado, né? A gente sabe que é feriado 1º de maio, mas é só para simulação aqui.
certo? Mas se é dia de expediente da empresa, pessoal, pode demitir sem problema nenhum, tá? Sendo que é um feriado e aí vai ter outras consequências, né? Tem aqui o 13º salário da rescisão, 4 avos, R$ 500. Média de horas da rescisão, 4 avos, 8,52. Férias proporcionais, médias de horas de férias proporcionais, 1/3. Aviso prévio de 3 dias, tá vendo? Aviso prévio de 3 dias, R$ 150. Média hora aviso prévio, FGTS da rescisão, isso aqui já são rúbricas informativas, ó, essas que tem asterístico, é só para título de informação. Líquido da rescisão, já sai aqui, R$ 1.342,52, e o desconto de INSS sobre a rescisão, INSS sobre o 13º e vale transporte, certo? O líquido aqui está zerado, tá? Porque ele já incluiu o líquido no cálculo. Aí ele zera aqui. Então o líquido 1.342,52. Lá no recibo da rescisão é que eu vou ver o campo do líquido certinho. Então essa foi nossa rescisão, pessoal. Não tem segredo nenhum. Se você tem um sistema bom que ele ajude, depois que você calcular, você analisa para ver se está tudo certinho. Dá uma olhadinha nas calculadoras aqui, ó. No caso do domínio, né? Não sei se outro sistema vai ter, mas você consegue ver como o sistema chegou nesse valor, nesse resultado. A calculadorazinha te ajuda nessa análise. Tá? E depois, qual é o próximo passo? Emitir a rescisão em si. No caso do domínio aqui é recibo, relatórios, recibo, rescisão. A gente vai colocar aqui o código do funcionário, certo? O responsável da empresa, o modelo do formulário, informar CPF no campo de assinatura do empregador ou preposto, sim, informe, certo? Tipo da rescisão normal, eu poderia estar fazendo uma rescisão complementar também, mas isso aqui é assunto para uma outra aula. Emitir o que? Termo de homologação, termo de quitação. Qual é a diferença entre os dois aqui, pessoal? Homologação é quando eu vou para o sindicato homologar esse funcionário, coisa que hoje, com a reforma trabalhista lá de 2017, que a gente já falou aqui, não tem mais esta obrigação, tá? De homologar no sindicato. A empresa pode fazer a rescisão ali na empresa mesmo. Mas tem empresas que gostam de homologar no sindicato. Então você vai levar um termo de homologação. É o mesmo termo, só vai mudar o título. Vocês vão ver, é o mesmo termo, só muda o título. Ou termo de quitação. Termo de quitação, quando a empresa vai quitar ali na própria empresa, tá? Analítico de cálculo da rescisão, sim, é bom imprimir, tá? Que vai sair todo o analítico, todo o detalhamento da rescisão. Memória de cálculo também. Carta de preposto é se você for para o sindicato, não é o caso, que a gente não vai para sindicato, então carta de preposto. E carta de referência é aquela cartinha onde você está dando ali palavras positivas, né, dizendo que o funcionário foi um bom funcionário na sua empresa. Você está dando uma referência a ele para outra empresa, tá? Marcou o que tem que marcar aqui, clique em OK e vai ser emitido aqui na tela o kit da rescisão, ó, com essas informações aqui. Ó. E esse, pessoal, é o nosso termo de rescisão de contrato de trabalho, certo? E esse é o nosso termo, é o TRCT, mais conhecido como essa sigla, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, ok? Tem os dados da empresa aqui em cima, tem os dados do colaborador, certo? Da empresa aqui, do colaborador aqui, tem os dados de contrato dele aqui, certo? Aqui os dados de contrato de trabalho por prazo indeterminado, dispensa sem justa causa, a data da admissão, data do aviso prévio, data do afastamento, SJ2 é o código do afastamento dele, esse SJ que vai permitir algumas liberações para ele aí, percentual de pensão alimentícia se teve, categoria do trabalhador, código sindical, CNPJ do sindicato. Aqui vem a discriminação das verbas rescisórias, os proventos que ele teve na rescisão. Teve saldo de salário, teve férias proporcionais, aviso prévio, né, aqueles 3 dias, 1/3 das férias, certo? 13º proporcional também, tudo isso aqui somado deu 1.387,40. E aqui embaixo eu tenho os descontos, tá? Foi descontado aí 13º, previdência do 13º salário, ele agrupou tudo aqui num campo só, vale transporte e previdência social 3,75, tudo isso aqui somado dá 44,88, e isso aqui menos isso aqui dá o líquido de 1.342,52. Esse é o valor líquido que a empresa tem que depositar lá na conta do funcionário, tá? Lembrando que a partir da data de demissão do funcionário, a empresa tem 10 dias para poder resolver tudo dele, fazer todos esses cálculos aqui, depositar esse valor na conta dele, pagar a multa dos 40%, pagar FGTS em atraso, se tiver FGTS em atraso, tá? Esses 10 dias é para isso. Passou desses 10 dias, ficou faltando alguma coisa para resolver, a empresa já cai ali na multa por atraso na rescisão. Seja o que for, não se refere só ao valor da rescisão, não. Tem FGTS em aberto e não pagou, não depositou, certo? Para fazer a liberação do FGTS dela, foi depositado depois do prazo dos 10 dias, também cai nessa multa, tá? Atrasou o pagamento da rescisão, já cai nessa multa também, tá? Passou dos 10 dias, toma cuidado com isso. Lembra que a gente emitiu marcou ali para emitir vários relatórios? Onde estão esses relatórios? Que eu só estou vendo a rescisão. Então aqui, pessoal, eu clico nesse papelzinho aqui, ele aparece aqui. Aqui eu estou no recibo de rescisão, agora eu vou para o analítico da rescisão. Ó. Ele me dá um analítico aqui todo da rescisão. Eu vou aqui para a memória de cálculo da rescisão, ó. Cada rúbrica com sua memória de cálculo e me dizendo como é que ele chegou nesse valorzinho aqui, certo? E assim por diante. Eu vou aqui para o termo de quitação. Lembra que a gente marcou que queria termo de quitação e não de homologação? Está aqui, ó. Agora é a mesma coisa, pessoal. O de homologação é igualzinho a esse, só vai mudar o nome aqui. Em vez de ser termo de quitação, vai estar termo de homologação. O resto é tudo igual, tá bom?
E carta de referência, uma cartinha aqui, padrão da empresa, com os dados da empresa. A quem possa interessar, comunico através do presente documento, deste presente documento que o senhor, aí o nome do funcionário e tal, que ele é um bom funcionário e tal, tá dando uma carta de referência, tá? Então isso aqui, pessoal, é o kitzinho da rescisão da gente, que a gente emite quando o funcionário é demitido. Eu vou salvar tudo isso aqui em um único arquivo de PDF, o sistema aqui me dá essa opção, vou botar aqui na área de trabalho mesmo, e ele vai emitir um PDF, um único arquivo de PDF com toda essa documentação aqui. Eu pego isso, mando por e-mail para a empresa, respondo o e-mail da empresa, né, porque a empresa deve ter me solicitado por e-mail a rescisão do funcionário, eu respondo o e-mail dela com esta documentação aqui, tá bom? Então isso foi o cálculo de rescisão, galera, e não tem segredo, tá? Se você tem um sistema bom, você consegue fazer uma rescisão sem problema nenhum. Agora fica aí que já já eu falo sobre a oportunidade que eu te falei no início dessa aula aqui e você vai gostar. E chegou aquele momento, pessoal, da oportunidade que a gente vinha falando aqui durante o nosso curso, tá? A gente tem um curso de formação Departamento Pessoal Pro, que é o curso indicado para você que quer aprender DP na prática, 100% na prática, como você acabou de ver essas aulas aqui. O que a gente apresentou para vocês aqui foi um pouquinho do que a gente faz no DP no nosso dia a dia. Cadastro, férias, rescisão, cálculos, rúbricas. Isso é um pouquinho do que a gente viu aqui. Quer aprender mais, quer se tornar um profissional qualificado de departamento pessoal? Essa é a chance aqui para você, ó. Formação Departamento Pessoal Pro. Hoje estamos com 15 módulos e mais de 160 aulas. Só em 2 módulos aqui tem 48 aulas, juntando os dois. Se você vier no módulo de E-Social, tem 24 aulas aqui no módulo de E-Social, desde o começo até as aulas atuais de reclamatória trabalhista e tudo mais, tá? E se você for no módulo também de FGTS Digital, que é o queridinho da vez, também temos 24 aulas. Só nesses 2 módulos são 42 aulas, pessoal. Práticas, ponto a ponto, ali ensinando tudo a você passo a passo, tá? 48 aulas só em 2 módulos, fora no que tem nos outros módulos, tá? DCTF Web, a gente tem aqui afastamentos, 13º, rescisão, férias, cálculos, tabelas, centenas de aulas aqui para você se tornar um profissional qualificado. Tudo que você vai fazer no dia a dia do DP tem aqui. Por quê? Porque nós temos escritório de contabilidade e tudo que a gente faz no nosso escritório, inclusive a maioria das situações aqui são reais. A gente pega casos nossos, de nossos clientes e traz aqui para você. Porque em alguns portais não tem como a gente fazer testes. Então a gente aproveita uma situação de um cliente nosso e traz essa situação em aula aqui para vocês, tá? Além disso, além dos 15 módulos que você vai ter aqui, ó, com o módulo de domicílio eletrônico trabalhista, que é um módulo recente também, de uma situação recente que apareceu no DP, você vai ter diversos bônus, pessoal. Só os bônus aqui, galera, já pagaria o valor do curso. Vou ser bem sincero com você. Já já eu vou te falar qual é o valor do curso, tá? Você vai ver que é uma bagatela para a quantidade de conhecimentos que se tem. Módulo 1, bônus de materiais, PDFs, documentos e Excel. Nesse bônus aqui, ó, você tem vários PDFs, tá separados por seção, vários Excels aqui, planilha de Excel, ficha de registro de empregado, e a gente já vai trazer aqui vários documentos em Word para você também, tá? Então tem vários documentos aqui já e a gente toda semana está colocando coisa nova aqui. Conceitos em videoaulas, a gente vai trazer vários conceitos, certo? Várias apresentações, várias aulas de conceitos para colocar aqui, para não ficar só na prática. Lá em cima o curso é todo focado na prática, mas aqui você vai ter conceitos de diversas situações. Agenda de obrigações trabalhistas e previdenciárias, isso você só tem aqui, pessoal, tá? A gente colocou até recentemente aqui, ó, do mês de maio, certo? Agenda de obrigações trabalhistas e previdenciárias, e todo mês a gente coloca. O que é essa agenda? Essa agenda ela traz todas as datas do mês que são referentes, são vinculadas ao departamento pessoal. Por exemplo, o 5º dia útil, a data de recolhimento do FGTS, do INSS, tudo tem nessa agenda de obrigações aqui. É um PDF que você pode baixar para o seu computador. Além disso, você tem aqui a cereja do bolo dos bônus, tá? Esses 3 aqui, ó. Contabilidade na prática, você vai ter aqui, só aqui tem mais de 50 aulas, pessoal. Só aqui mais de 50 aulas para você aprender a fazer lançamentos contábeis na prática, tá? Esse é um bônus que a gente dá para você. Integração contábil na prática. Tem uma aula só aqui, mas é uma aula de 2 horas. De 2 horas o professor ensinando vocês a fazer a integração
do módulo folha de pagamento com o módulo de contabilidade. Você já vai ter uma noção enorme aqui de como integrar sistemas para que tudo da folha de pagamento caia automaticamente lá na contabilidade. Sensacional esse módulo aqui, esse bônus para vocês. ICP, Integração Contábil na Prática, FNP, Fiscal na Prática, também mais de 50 aulas aqui para você. Pessoal, no total aqui, a gente tem mais de 300 aulas, tá? Contando com as aulas do bônus. Tem o curso principal aqui, tá? Esses de cima aqui, os módulos, né? É o curso principal. Você só precisa terminar o curso principal para emitir seu certificado, tá? Seu curso tem certificado também. Seu curso tem suporte no WhatsApp, tá? Você pode também mandar e-mails para a gente. Você vai ter toda a atenção que se precisa para aprender departamento pessoal. Fora isso, tem mais de 150 aulas aqui de bônus, pessoal. Só esses 3 módulos aqui, o de contabilidade, o de integração e de fiscal, já valeria pelo valor do curso que você vai ver daqui a pouco, tá? Um curso de MEI, explicando como abrir MEI, como alterar MEI, como dar baixa na MEI, como gerar o DAS do MEI ali, né? Se você tiver clientes MEI, você tem que saber essas situações, né, para poder estar atendendo esse cliente. Aulas de informática, como eu sou técnico de informática também, eu trago aulas aqui com dicas de informática para vocês. Domínio Sistemas 30 dias, a gente ensina você a baixar, instalar, fazer o acesso, pedir a senha de demonstração diretamente a Domínio Sistemas e usar o sistema por 30 dias, ou seja, as aulas que estão lá em cima, você vai poder praticar elas. Assistiu todas as aulas, tirou suas dúvidas? Vem aqui, instala o Domínio Sistemas e pratica essas aulas aqui na prática, no seu computador, direto no sistema, tá? ProSys por 6 meses, isso aqui já é uma outra oportunidade que a gente traz para os nossos alunos, você só vai ver isso aqui. É um sistema também de contabilidade completo, contabilidade, departamento pessoal, fiscal, sendo que é para quem quem quer empreender. Quem quer empreender e montar seu escritório, você vai ter 6 meses de mensalidade grátis, gratuito. Paga ali uma taxazinha de instalação, depois tem 6 meses grátis. Aqui tem uma aula explicando tudo isso. Lives e aulas extras, todas as lives que a gente faz no YouTube, no Facebook, tudo a gente traz para aqui, para dentro do curso, para ficar tudo centralizado aqui. Galera, só os bônus aqui já pagaria o valor do curso, tá? Só os bônus já valeria pelo valor que você vai pagar pelo curso, tá? Mais de 7 mil alunos, Brasil afora, então não é um curso qualquer, a gente tem 7 mil pessoas aí que confiaram na gente, estão com a gente até hoje, muitos renovando seu curso todo ano. O curso ele tem acesso por 12 meses, você vai ter um ano, não é 15 dias, não é uma semana, não é 7 dias, não, é 12 meses. Dá para você assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes durante um ano. Se você assistir o curso todo, certo? Uma vez por mês, você vai assistir 12 vezes no ano. E é possível você assistir todo o curso se você se programar, mesmo trabalhando, mesmo fazendo faculdade, em um mês você consegue assistir todas as aulas aqui tranquilamente. As aulas de departamento pessoal, tá? Que são as aulas principais. Os bônus, você vai requerer um pouquinho mais de tempo, mas você tem aqui. Para emitir o certificado, como eu já falei, basta assistir as aulas principais, que é do módulo 15 para cima, tá? 15, 14, 11. Aqui você assistiu aqui, já habilita para você emitir seu certificado. Os módulos de bônus não contam para o certificado. E o certificado a gente manda com carga horária de 120 horas. Sai lá no certificado, carga horária 120 horas, certo? Para você que quer apresentar aí na faculdade a carga horária de cursos que você já fez, vai com 120 horas. Que apesar dos bônus não contarem para a emissão do certificado, não precisa assistir às aulas de bônus, a gente conta o tempo de acesso dos bônus também, tá? Para o certificado. Então a gente colocou 120 horas lá no certificado. É isso aí, pessoal. Curso de Formação Departamento Pessoal Pro é o seu curso que você precisa para aprender a trabalhar com DP. Eu tenho alunos que só viram as aulas do curso e foram fazer entrevista de emprego e passaram. E ficaram surpresos com isso, chegando a perguntar depois que já estavam ali em turma, não, por que vocês me contrataram e tal? A pessoa falou, olha, você foi a mais capacitada para poder estar aqui com a gente, respondeu bem as perguntas de E-Social, de DCTF Web, por isso você foi contratada. E a pessoa ficou abismada, porque ela só tinha feito o nosso curso, nunca tinha visto o departamento pessoal na vida. Então, se você se dedicar, você aprende. E a gente está aqui para poder lhe ajudar.
E departamento pessoal, galera, é o setor da área de contabilidade e das profissões assim, que mais contrata. E você não precisa ter formação superior. Se tiver, ajuda. Se você for formado em contabilidade, em administração e tudo, tiver alguma formação superior, sempre ajuda. Mas muitos dos meus alunos não têm, a maioria não tem, e estão trabalhando na área de DP, porque aprenderam o DP aqui com a gente, tá? E departamento pessoal, assim como qualquer outra profissão, é conhecimento todos os dias. Todo santo dia tem coisa nova e todo santo dia a gente está atualizando o nosso curso aqui, tá? Eu te espero do fundo do meu coração, ver você como meu aluno. Se você assistiu todas as aulas até aqui, está assistindo essa apresentação aqui agora, eu espero ver você como aluno do nosso curso de formação departamento pessoal e eu vou pegar na sua mão aí para você estar entrando nessa área ou se atualizando. Muita gente já tinha conhecimento de DP no passado, mas estava desatualizado com relação à rede social, a FGTS digital, a DCTF web. Aqui no curso a pessoa se atualiza na prática, tá bom? E eu vou revelar para vocês agora qual vai ser o valor da sua matrícula, que é irrisória para a profissão que você vai ter, para quanto você vai ganhar. E por apenas 12 vezes de R$ 29,64, pessoal, menos que uma pizza por mês, galera. Você vai comprar uma pizza hoje, você não paga menos que R$ 40. É verdade, né? Uma pizza grande não sai menos de 40 conto. R$ 29,64 por mês, 12 parcelinhas, pessoal. Esse curso ele vai estar custando R$ 597 em breve. Em breve. Se vocês viram o conteúdo que tem lá, vocês viram a riqueza de conhecimento que tem dentro do curso, o valor mais justo para ele é 597. Tem cursos aí que não tem a metade do que a gente tem, cobrando 800, 900, R$ 1.000. O nosso 597. Só que hoje vai sair para você por 12 parcelinhas de R$ 29,64 no cartão de crédito ou no Pix R$ 297, tá bom? Não perca essa oportunidade, porque em breve você pode clicar no botão que está aqui nessa página ou aonde você estiver vendo essa aula e o valor vai estar 597. Aguardo você lá na sala do aluno, pagando apenas 12 vezes de R$ 29,64, pessoal. Parcela pequenininha aí no seu cartão de crédito, R$ 29,64, tá? Muito pequenininha. Se for pagar à vista no Pix, R$ 297. Muito direto, muito ao ponto. Pagou no Pix também ou no cartão de crédito, liberação imediata. Você recebe em questão de minutos um e-mail no seu e-mail com o acesso do curso, tá bom? Te vejo lá na sala do aluno, te vejo nos nossos grupos de WhatsApp também de suporte e espero poder estar te ajudando a se tornar um profissional aí qualificado de departamento pessoal. Valeu, fica com Deus. Nos vemos lá na sala do aluno.